E o que é o currículo, né? O currículo é tudo aquilo que o aluno aprende na escola, seja bom ou seja ruim. Se ele aprendeu na escola e está proposto dentro do currículo, é o que vai falar a nossa apostila aí, né? Bom, essas relações com os colegas, com os professores, com a disciplina, o meio social, todos esses debates, eles não podem ser ignorados se ele aprendeu, é bom ou se é ruim, está dentro da escola. Isso pode ser pensado como parte, como composição do currículo, né? Essas experiências trabalhadas na escola, elas são construídas a partir de artefatos culturais que está diretamente ligado aos valores, né? Esses valores que, dentro de determinada sociedade, alguns possuem valorização, alguns debates são mais valorizados com relação a outros, né? E esses pensamentos, essas perspectivas, elas também podem variar de maneira sazonal. Em alguma época, um debate pode ganhar maior visibilidade e outros não. Por exemplo, eu já havia comentado com vocês que sobre o assassinato do Floyd nos Estados Unidos, né, feito por um policial branco, e eu tinha comentado numa das aulas anteriores que estava acontecendo, agora já aconteceu, hoje sai a condenação dele, né? Foi condenado, e inclusive esse debate que a gente está fazendo agora na escola, pensando na questão do currículo, o que nós não podemos ignorar é que, inclusive a nossa apostila vai trazer que alguns casos de professores, professoras e até gestores, diretores, diretoras, que atuam de maneira preconceituosa, e quando eu faço isso eu acabo preconizando uma conduta preconceituosa e faço com que o aluno acredite que isso é natural, né? Que isso pode acontecer. Bom, em relação à ausência desse conhecimento desses valores, né, nós podemos pensar que essas culturas que são marginalizadas por essas propostas curriculares que são oficiais, elas acabam, inclusive, não sendo debatidas. E quais são essas culturas marginalizadas? Por exemplo, a população negra, o cigano, as mulheres, os homossexuais, os povos ribeirinhos, os indígenas, entre outros. Então, os livros didáticos acabam nem tratando essa questão. E, de uma maneira implícita, os livros didáticos, eles acabam, quando você deixa de tratar, você também ignora o tema, né? E age de maneira preconceituosa. E se nós olharmos, por exemplo, as imagens dos livros didáticos, o que as famílias são todas brancas, né? Se nós olharmos, por exemplo, os índios são bastante estigmatizados, o debate que contempla a população LGBTQI não é contemplada dentro dessas questões. Então existe uma invisibilidade desse grupo de pessoas, né? E dentre eles nós temos aí a questão do racismo, né? O Mununga, né, o Kabengele Mununga, ele vai afirmar que o livro didático ainda é um forte mecanismo de reprodução da imagem desse homem branco, negando à criança negra a possibilidade de uma imagem positiva sobre si mesmo, né? Então, de que maneira que isso repercute de maneira positiva ou negativa, né, na constituição da identidade? Qual é o conceito de beleza que essa criança tem, né, dessas características físicas, considerando as suas expressões culturais, né? Então, nós estávamos falando, por exemplo, das religiões de matriz africanas. Então, essas religiões, por exemplo, o candomblé. Então, e qual livro didático vai contar, por exemplo, a história do candomblé? Eu estava falando para vocês sobre a história dos griotes. Então, por exemplo, os griotes, que são os pretos velhos, tem um filme muito legal também, está no Netflix, chama Besouro Cordão de Ouro. Esse filme, ele vai tratar de uma maneira muito interessante a história dos Exus, né? Vai falar do Exu. Vai falar da história da capoeira, né? Que inclusive a capoeira que era proibida. E quem praticava capoeira? Os escravos. Então os escravos eram proibidos de praticar a capoeira. Por quê? Porque existia uma relação muito forte, a questão da corporeidade dessa população, né? Que a luta deles
se davam a partir da capoeira. Então, na medida em que eu proíbo essas pessoas de praticarem capoeira, eu também enfraqueço a cultura, né? Então, percebe que existe toda uma estruturação para poder enfraquecer a cultura e também essa população negra. Bom, e aí nós também temos que entender que existe um processo de padronização estético para a beleza dessas crianças. Por exemplo, as unidades de ensino onde vocês trabalham, um questionamento, tem bonecas negras e bonecas brancas, tem bonecos negros e bonecos brancos, né? Existem estruturas e artefatos que contemplam as diversas religiões e as diversas etnias? Muito provavelmente não, porque até a comercialização desse tipo de brinquedo e desse tipo é difícil de encontrar. Quando se olha, por exemplo, agora, a partir da publicação dessa legislação, a Lei 10.1639, a gente tem um aumento, por exemplo, de livros que vão circular tratando das questões e das histórias africanas. Mas até então nós tínhamos muito pouco. Agora a gente tem uma redução também brusca nesse último ano em função de uma série de questões políticas que influenciam negativamente, né? Então nós temos, por exemplo, relatos, eu sou supervisor escolar aqui na Prefeitura de São Paulo. Então nós temos relatos, por exemplo, de professoras que enviam as bonecas negras para casa para as crianças brincarem e as famílias tocam fogo na boneca por ordem do líder religioso, dizendo que é do demônio, né? Que isso daí é obra do Satanás. Bom, essa estrutura, ela também não favorece esse debate de uma maneira clara e concisa. Por quê? Porque a própria criança não consegue se identificar dentro desses artefatos, ou melhor, dentro dessa estrutura social, né? Então a gente vai ver o anjinho. O anjinho quem é? O olhinho claro, né? Com auréola, loirinho, a pele clara. Se nós formos ver, por exemplo, a imagem de Cristo, inclusive tem vários estudos que vão apontar que Cristo apresentava coloração parda, né? Vivia no deserto, tomava muito sol, mas o Cristo que nós temos, que é veiculado, quem é? Loiro, do olho claro, enfim. Por quê? Porque existe uma relação muito forte. O filme O Alto da Compadecida aqui do Brasil, que nós vamos apresentar um Cristo negro, que inclusive à época sofreu muita crítica por parte dos conservadores.